Olá, investidores! Bem-vindos a mais um vídeo e hoje a gente vai tratar de um outro banco que tem dado o que falar, que é o BTG. Então, se você é acionista do BTG e estiver assistindo aí no YouTube, deixa nos comentários se você já é acionista, pretende se tornar. Se você está assistindo pelo site, dá uma olhadinha no status do BTG enquanto a gente conversa sobre esse vídeo. Dá uma olhadinha lá o que você acha, quais são os pontos essenciais que você pretende olhar. E aí, quem está assistindo pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal, assim vocês não vão perder nenhum vídeo, nenhuma análise, e vão ficar por dentro de tudo que acontece no mercado. Não deixe de deixar um like, então isso ajuda bastante o canal e a gente a sinalizar para o YouTube que esse é um conteúdo interessante, e aí isso vai ser levado para outras pessoas, tá bem? Então, começando sobre o BTG. Primeiro, uma breve história sobre o BTG, vou comentar um pouco do BTG para vocês. É uma opinião minha, o que eu acho do banco, tá? O BTG ele foi fundado lá em 1983, então foi criado lá o Pactual, no Rio de Janeiro, e aí, depois de alguns anos, ele foi começando essas operações de banco, depois ela começou o Elf, em 1989, 2 anos depois da fundação, se criou o Pactual Asset Management, então, em 1990, criou-se essa ala de gestão de recursos de terceiros no Pactual. Após isso, alguns anos depois, o BTG ele foi fundado por um grupo de ex-partners de uma outra entidade, em 2007, 2006. E aí, a partir dali, houve a fusão entre o BTG e o Pactual, e aí aconteceu essa junção que hoje a gente conhece como BTG Pactual, tá? Em 2011, o BTG abriu seu capital e a partir daí se tornou uma empresa de capital aberto. O que eu tenho para falar sobre o BTG? Alguns aspectos, tá? Primeiro, a questão de qual que é a presença geográfica dele. O BTG, ele é muito mais do que um banco só no Brasil, tá? Então, ele é um banco muito forte na América Latina. Quando a gente fala aí da atuação dele no Brasil, eu acho que fica evidente essa força, mas ele também é muito forte no Chile, na Colômbia e no México, tá? Então são os 3 outros países que ele é muito forte, a atuação dele está bem forte. Existem alguns países que está mais secundário, então Peru e Argentina ele atua também, mas de uma forma mais secundária. Ele tem atuação em alguns outros países, então Estados Unidos ele tem um pezinho lá, Europa também, então ele tem sede lá no Reino Unido, sede em Portugal, e aí acaba havendo uma distribuição geográfica do BTG, tá? E aí, qual que é a estratégia e por que o BTG é interessante, ao meu ver, tá? Primeira questão que eu vejo o BTG ele sendo muito interessante, o ponto que chama muita atenção nele, é a questão do modelo de negócio integrado. Então, ele tem um modelo de negócio, ou ele tem um portfólio que satisfaz muito bem os investidores, e não só os investidores, mas vários tipos de cliente. Então, por exemplo, eles têm Investment Banking. O Investment Banking ele é direcionado basicamente para grandes empresas. Eles têm Corporate and Small and Middle Enterprise, então empresas aí de médio e pequeno valor, então eles fazem empréstimo para esse tipo de empresa. Sales and Trading também eles atuam, eles são muito fortes nisso. Asset Management, então gestão de terceiros, Wealth, também gestão de terceiros. Eu acho que todo mundo deve conhecer algum fundo de investimento que tem aí o BTG por trás. Então, é um portfólio muito completo, tá? Eu acho que fica evidente isso quando a gente está falando do BTG. Ele é um player muito forte no seu setor, então ele é o primeiro lugar em transações de M&A na América Latina, para se ter uma noção da força desse banco e como ele está distribuído durante todo a América Latina, tá? Então, vamos dar uma olhadinha no banco, vamos dar uma olhadinha como é que estão os seus números, como é que está a sua história e entender um pouquinho mais sobre, utilizando a ferramenta do Status Invest. Para procurar o ticker dele, basicamente a gente pode digitar ou BPAC11, tá? Que é o ticker dele, ou a gente pode digitar também o nome dele. Então, é o primeiro aqui. Quando a gente vai olhar a cotação dele nos últimos tempos, subiu bastante, tá? Muito porque a atividade tem voltado e o que acontece, né? O mercado de M&A ele está muito forte e o mercado de capitais ele também ficou muito forte. Quando a gente teve uma queda na taxa de juros, as pessoas tiraram sua renda fixa praticamente e aí colocaram ela na renda variável, e isso impacta diretamente bancos como o BTG. O banco do BTG, por exemplo, ele é muito focado em renda variável, tá? O outro ponto
que fortaleceu muito o banco nos últimos anos é a questão do M&A. Como eu falei, ele é o primeiro lugar na América Latina, então ele é um banco muito forte. E por que M&A ele está tão quente hoje em dia? Né? Basicamente porque a economia ela parou durante 2020, e aí, com a economia parando, muitas empresas se fragilizaram. Então, a economia de muitas empresas se fragilizou, e aí empresas maiores, mais consolidadas, olham para essas empresas fragilizadas e querem comprar ou fazer uma fusão com elas. Além disso, em mercados onde está apresentando perspectivas macroeconômicas favoráveis, crescimento, etc., em geral a gente vê um cenário de M&A muito mais acelerado. E aí um cenário de M&A muito acelerado beneficia muito o BTG, tá? Então vamos dar uma olhadinha nos indicadores de valuation do banco, tá? Para bancos, eu gosto de dois principais indicadores. O primeiro é preço-lucro, tá? E aí o preço-lucro do BTG está em 25 vezes, acima do histórico. O histórico é mais ou menos uns 19, tá? E aí ele está um pouco acima disso, muito por conta do momento, né? Então, o momento tá bom, o banco tá indo bem, realizando emissões, pegando mais capital, etc. E aí, com isso, a cotação subiu um pouco, o lucro ainda não acompanhou. Então, se você é acionista do BTG, você tem que entender se esse lucro ele vai conseguir subir. Então, o aumento do lucro ele vai ser tão representativo quanto o aumento da cotação? Bom, se não, se o banco não está conseguindo gerar tanto capital quanto a sua cotação aumentou, a margem de segurança do banco caiu um pouco, tá? Então, tome um pouco cuidado com a questão do valuation. Outro indicador que eu gosto bastante é P sobre VP. O BTG ele é bastante diferente de outros bancos, como, por exemplo, Itaú, Bradesco, BB. Então, fica mais difícil se comparar esse indicador com outros bancos, porque ele tem muito essa questão de M&A, de investment banking, e de wealth asset, tá? Isso é um dos segmentos mais rentáveis do setor bancário, é o filé mignon praticamente do setor bancário, e por isso ele consegue ter um prêmio no seu patrimônio líquido, tá? E por isso acaba que o P sobre VP do banco ele tá um pouquinho acima dos seus pares, tá? Então, em vez de indicadores de endividamento, eu aconselho vocês olharem o indicador de Basileia do banco. O indicador de Basileia do banco, ele demonstra quanto o banco está alavancado, e ele está num segmento bastante saudável, eu considero bastante saudável, o segmento que ele está hoje, próximo de 17%, bem interessante, tá? Então, assim, se eu fosse analisar a questão do índice de Basileia, estaria bastante tranquilo, eu cuidaria a questão da rentabilidade. Então, João, como é que tá a rentabilidade desse banco? Ele tá conseguindo rentabilizar mesmo o seu patrimônio? Como é que tá? Quando a gente olha a rentabilidade, a gente vê que ali até 2010, 2011, a rentabilidade ela estava bastante boa, mais de 20% é um número bastante interessante. E aí, conforme o Brasil ele foi caindo numa crise, a atividade industrial começou a cair, a atividade empresarial começou a cair, a rentabilidade do banco retraiu muito, porque a sua receita deve ter diminuído bastante, a gente até pode ver isso depois, mas a rentabilidade caiu, foi lá para o fundo na crise de 2015, depois ele voltou, tá? 2016 foi um ano bom, 2017, 2018 começou a capengar um pouco, 2019 com um forte aquecimento econômico, então 2019 o Brasil começou a engrenar, a rentabilidade foi lá para 17,5%. Quando a gente fala de 2020, a gente lembra da recessão. Teve sim essa questão da migração da renda variável, da renda fixa para variável, mas isso é um processo que vai gerar retornos a mais longo prazo para o banco, tá? Então, os retornos dessa migração, acredito que possam vir durante 2021, por exemplo. Então, a rentabilidade caiu um pouco em 2020 e 2021 já começou a subir. Eu acredito que para os próximos períodos a gente possa ver esse ROI chegando aí na casa de 17% a 20%, tá? Patamar bastante interessante, gosto desse patamar, acho bastante razoável para um banco do porte do BTG, tá? E aí, como eu tinha mencionado, vamos dar uma olhadinha na sua receita. E aí, como eu mencionei, a atividade industrial ela estava muito forte desde 2009, provavelmente anterior a isso também ele estava evoluindo. Em 2014, um pouquinho antes da crise, o banco ele atingiu quase seu ápice de receita. Em 2015, o lucro ele caiu para um terço do lucro, um quarto quase do lucro do ano anterior, e aí por isso que
que aconteceu aquela questão da queda na rentabilidade, né? 2016 voltou, e aí a gente estava em crise, um pouco de recessão lá em 2017, 2018, e aí, a partir disso a gente estava vendo uma recuperação que foi um pouco atrapalhada pelo Covid, mas 2021 promete ser um ano muito bom para o banco, tá? Que a gente tem os acionistas, então o principal acionista do banco é a holding do BTG Pactual, então isso é um bom sinal, porque isso acaba criando um alinhamento entre o minoritário e o majoritário, algo que eu gosto bastante. Eu acho o BTG um banco muito interessante. Eles estão agora com uma guerrazinha ali com a XP em relação aos agentes autônomos. Eu acho que vale a pena acompanhar para ver que fim que vai tomar qual que vai ser o desfecho dessa novela, né? E aí, por fim, uma coisa que eu gosto bastante de falar sobre bancos, eu acho que vocês já devem ter percebido, é questão de, olhem o patrimônio líquido do banco, como é que ele tem se comportado nos últimos anos. Então, quando a gente olha num range máximo, a gente vê que ele conseguiu gerar bastante patrimônio líquido, então o patrimônio líquido aumentou até 2015. Durante 2015, a crise ali, a recessão, o banco ele sofreu bastante, então ele não conseguiu gerar tanto patrimônio líquido assim, e aí 2019, 2020, ele começou a acelerar novamente, tá? Um bom sinal, tem que entender, algumas ressalvas aqui nesse ponto do patrimônio líquido, tem que entender se foi feita novas emissões de ações, follow-ons e coisas assim. Em geral, bancos podem crescer assim também, seu patrimônio líquido além do lucro. Entendam se isso aconteceu, se não aconteceu, ótimo. E aí, entender por que esse patrimônio líquido caiu também, tá? Então, acho que são esses dois os pontos de análise que eu deixaria para vocês sobre o BTG, tá bem? Então, seria basicamente isso que eu queria conversar sobre o BTG. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários. Eu vou dar uma olhadinha e posso escolher no próximo vídeo. Se tiver alguma sugestão aí de um conteúdo que queira que eu faça, trazer uma análise setorial, o que vocês acharem interessante, eu posso trazer aqui para debater com vocês, tá bem? Só deixa nos comentários, vamos ler os feedbacks e cada vez mais melhorar o conteúdo para trazer para vocês, investidores, tá bem? Um forte abraço a todos e até a próxima.